Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje é um vídeo especial para o jovem místico que existe em mim, o jovem místico que existe em você, o jovem místico que existe em todos nós. Porque é um vídeo especial sobre recomendações para cada signo. Eu separei um livro para cada um. Todos eles eu espero ter escolhido de modo justo, né? Eu não queria puxar mais sardinha para um nem para outro. Eu não sei se vocês vão conseguir descobrir qual é o meu signo nesse meio, nessa lista aqui. Se vocês tiverem tentativas aí de chutes, vocês podem deixar aí embaixo. Eu vou dar uma olhada no que vocês vão chutar. Bom, eu queria começar primeiro com Áries. Bom, Áries, eu queria fazer uma escolha que não fosse muito óbvia, então eu me decidi pelo quadrinho do Pele de Homem. É um quadrinho francês, pelo Rupert Zanzin. Acredito que o Zanzin é quem fez as artes. Vou até mostrar um pouquinho pra vocês das artes aqui. Abrir um quadrinho aqui. Bem, não sei se vai dar pra ter uma boa ideia, assim, de como é que é a arte. Eu acho a arte muito bonita desse daqui. Eu gosto das escolhas de cor também. Até um pouquinho cartunesco, assim, mas eu achei que super deu certo pra passar a história que eles queriam. Para os arianos, por quê para os arianos esse daqui? Eu acho que todas essas características que eu falei estão aqui, nessa história dessa personagem, que é uma moça que tá prestes a se casar e, impulsivamente, pela falta de vontade de obedecer às ordens, né, que é se casar com o rapaz que os pais escolheram para ela decide pegar um objeto que tem na família dela lá, que permite a ela viver num outro corpo, viver uma outra realidade. Então eu acho que essa história aqui e essa personagem estão muito dentro desses pilares aqui do ariano. Eu acho que tem tudo a ver. Touro, pacientes, práticos, teimosos. Eu acho que todas essas características caem muito bem num personagem que eu gosto muito, que é o Poirot, da Agatha Christie. Eu acho que um bom livro para começar é, claro, o primeiro da lista de casos dele, né? Que é o curioso, misterioso caso de Styles. Se eu não me engano, esse é o título que a gente tem traduzido aqui no Brasil. Que é um ótimo lugar para começar a conhecer o Poirot, que é todas essas coisas. Eu acho que se a gente fosse tentar escolher um signo ali, talvez Touro não fosse tão errado, tá? Porque prático, com toda certeza, né? Uma pessoa minuciosa, porém prática. Ele tem sempre os métodos dele ali pra desvendar as coisas, apesar de que 90% é sempre na conversa ali com todo mundo, né? Naquela conversinha, ele acaba resolvendo tudo. Ele também é uma pessoa paciente, porque não importa o que esteja acontecendo, quantas pessoas estejam morrendo, ele continua fazendo as perguntas, né? Aquelas puxadinhas de conversa pra descobrir as coisas na maior calma do mundo, como se pessoas não estivessem morrendo. Porque eu acho assim, um pouco um pouco até assustador às vezes. A gente tem alguns casos aí em que mais de uma pessoa morre e eu, nossa, eu fico desesperada pensando por que ele não tá correndo, não tá mais nervoso, não tá se movimentando mais, mas é isso. Paciente, né? Prático e também teimoso. Muito teimoso. Quantas vezes ele discute com o melhor amigo dele, né, no caso, quem acompanha ele sempre nos casos, simplesmente porque ele tem certeza. Eu acho que não só ele é teimoso, ele não é teimoso assim à toa, talvez. Eu acho que ele é teimoso porque ele sabe que ele tá certo no fim das contas, mas ainda assim teimoso. E outra coisa que a gente não pode deixar de notar é uma característica que eu acho que é muito taurina também, que é gostar dos docinhos, né? Ele talvez não tenha tantas alusões a isso na literatura, mas das adaptações todas, ele tem essa predileção por doces, que nada mais taurino do que isso, né? Agora vamos para Gêmeos, curioso, indeciso, bem-humorado. Eu queria um livro que tivesse todas essas características, não especificamente o personagem principal nesse caso, mas eu acho que o livro em si tem todas essas características, que é o The Diary of a Nobody. Eu não consegui achar uma tradução no Brasil ainda pra ele, mas assim, leitores de inglês, tentantes de leitores de inglês, fiquem muito à vontade para ler, porque eu acho que é super leve, é super divertido, é muito bem humorado, apesar de ser um livro que é bem antigão, assim. Vai ser fácil de vocês acharem em domínio público, inclusive, né? Ou se vocês quiserem procurar por aí em sebo, etc., não é difícil. E não deve ser muito caro também. Mas é divertidíssimo. É nada mais nada menos do que o título mesmo diz, que é a vida de um cara qualquer na era vitoriana. E ele conta nos mínimos detalhes, só que acaba sendo engraçado, assim. E acaba sendo curioso pra gente também, porque estamos num estilo de vida muito diferente, né?
mas eu acho que é o que deixa ser leve, bem-humorado, curioso, mais que tudo é o estilo de narração que ele escolhe pra contar esse dia a dia dele, a vida dele, que ele acha, assim, com toda certeza que é extremamente interessante, que é extremamente importante de ser registrado e é uma vida de um cara qualquer. E eu acho, assim, que é um dos livros que mais me fez rir, por incrível que pareça. E é por isso que eu acho que é uma boa escolha para as características de Gêmeos. Câncer. Bom, românticos, sonhadores, emotivos, né, um pouquinho dramáticos. Na mesma hora, eu pensei em um livro só, não tinha como pensar em outro, que é Os Sofrimentos do Jovem Werther. Eu tenho essa edição aqui, velhinha de sebo, que é fácil de achar, mas muito bonita, né? Apesar de ser baratex, assim, fácil de achar, ela é muito bonita. É, e, bom, todas as características estão aqui, né? É uma pessoa sofrendo por amor, sofrendo tão desesperadamente por amor que tem um fim muito trágico. E eu acho que, assim, isso é o ápice do canceriano, né? Tá vivendo numa outra realidade que não, né? Não, às vezes não tá na nossa, porque tá vivendo muito nesse sonho dele, nesse romantismo, nessa vivência, ele é sempre muito emocionado, né? E, nossa, ninguém mais emocionado do que esse personagem principal do Goethe aqui. Bom, Leão. Senso de honra muito forte, corajoso, mas um pouquinho egocêntrico, talvez bastante egocêntrico. Um livro só que tivesse personagens ou que tivesse uma narrativa que passasse essas três características. Eu não sei se muita gente vai concordar com essa escolha, mas pra mim foi o livro da Madeleine Miller, que provavelmente talvez até seja maior do que o Circe, que é o meu favorito, mas é o A Canção de Aquiles. Bom, a Canção de Aquiles, com os dois personagens principais, assim, eu não saberia nem, assim, diferenciar qual que tem mais de uma característica ou de outra. Eu acho que os dois, como personagens principais, em conjunto, assim, como casal no livro, representam todas essas três características de forma, assim, igual. Eu não consigo imaginar um outro livro que transmita mais características leoninas do que esse, já que é um reconto da vida do Patroclo e do Aquiles, né? Do famoso mito, né, grego. E é um reconto, assim, jovem adulto, mas é uma vivência deles, é uma reimaginação disso, mas eu acho que não perderam umas características de personalidade que a gente tem descrito pra gente em outras obras clássicas que são, assim, consideradas canônicas, né? E eu acho que essas características são as características são essencialmente leoninas que foram preservadas nessa adaptação, que é uma adaptação muito sensível, uma adaptação muito bonita, assim, muito lírica. Se você não leu e você quiser chorar, esse é o livro pra você. E ainda por cima tem um gostinho de leão aí nesse meio. Virgem, organizado, realista, pé no chão. Talvez um pouquinho indelicado, grosso. Bom, eu não sei se vai fazer algum sentido pra todos vocês, mas fazia pra mim. A Revolução das Plantas, do Stefano Mancuso. É um livro de não ficção, nada mais realista do que isso, né? Nada de ficção, de invenção. Realidade no e crua dados para os virginianos. E eu acho que, assim, a parte do talvez indelicado, grosso, eu acho que entra aqui nele não ter medo de pisar no pé de ninguém, não ter medo de falar. Nós, como seres humanos, estamos meio errados nas coisas que a gente tá fazendo. Tá aqui o que eu acho que as plantas fazem melhor do que a gente. Tá aqui como eu acho que as plantas estão lidando melhor com certas coisas do que nós, como seres humanos. Eu acho que um virginiano se identifica um pouco com esse livro aqui. Eu acho que tem tudo a ver. Fala bastante sobre plantas, fala bastante sobre como as plantas não só se comunicam, mas como elas funcionam, a biodiversidade delas, como elas conversam e como a gente poderia adaptar isso para nossa vivência, para as nossas cidades, para nossa sociedade no modo geral, assim. Eu acho que é uma visão, apesar de ser parecer muito doida, assim, muito viajada, é muito realista no que ele olha, assim, porque ele olha dados, ele olha estudos, pesquisas pra falar desse assunto com a gente. Então, achei bem virginiano isso aqui. Bom, Libra, diplomático, valoriza muito belo, às vezes um pouquinho raso, superficial. Bom, eu fiquei matutando muito, assim,
que se encaixaria nisso, que livro se encaixaria nisso, que personagem se encaixaria nisso. E aí eu lembrei de um livrinho bem curtinho que eu não consegui achar por nada nesse mundo aqui. Eu sei que ele existe dentro da minha coleção aqui, mas eu não consegui achar. Que é o Um Coração Simples, do Gustave Flaubert, que também escreveu Madame Bovary, que é bem mais famoso, né? Mas esse é um livro curtinho, é praticamente um conto. Ele saiu pela Grua, eu vou botar aí a imagem pra vocês. E ele trata. Dizem que foi inspirado. O Gustavo Flaubert se inspirou na própria governanta que ele teve em casa, né? Que era uma pessoa simples, mas muito amável. E que ajudava a manter a ordem na casa dele durante muitos anos. Ela tinha um amor que era um amor, assim, fraternal. Acho que um amor quase que meio do idealismo cristão, assim, por todas as pessoas, todas as coisas. E eu acho que essa descrição é bem libriana, assim, da manutenção da ordem, da diplomacia. E eu acho que a parte do valorização do belo, que o libriano gosta muito, né, de coisas bonitas, coisas lindas, coisas agradáveis, eu acho que entra aí na prosa do Gustavo Flaubert. É uma prosa muito medida, cada palavra, assim, ela vem colocada como se fosse uma pequena pérolazinha para ele fazer uma linha delas, né, fazer um lindo cordão de pérolas no final, que é um livro que ele escreve. E eu acho que é um bom exemplo disso é esse livro que é quase um conto, né? Ele é tão curtinho, super rápido, e eu acho que já é uma boa experimentação, assim, uma boa prova do que é a prova, é uma boa prova do que é a prosa do Gustavo Flaubert. E é bem libriano. Escorpião, passional, misterioso, vingativo. Bom, eu escolhi um que talvez seja uma escolha um pouquinho óbvia quando eu começar a descrever mais ou menos a história pra vocês, que é o They Never Learn, da Laine Fargo. É uma história de vingança. Eu acho que dá pra entender já aí por que eu escolhi esse livro. Ele é uma história de vingança, mas com um. Eu acho que tem um saborzinho um pouquinho diferente, porque a personagem principal, ela é uma professora de uma universidade, mas ela tem uma predileção pelos assassinatos. Ela basicamente é uma serial killer e ela tem uma predileção nos assassinatos dela, de como ela escolhe quem são os alvos dela. E é um assassinato que ela realiza todo ano. Bom, ela só escolhe homens, basicamente é isso. Ela, naquele ano, elege um rapaz, um homem, na universidade que ela considera que merece, que precisa ser, né, eliminado. E ela mesma faz isso todos os anos. Então, paralelo a isso, a gente tem uma outra personagem que é uma moça que acabou de entrar na universidade. Ela sofre ali um atentado lá dentro da universidade e vai se desenrolando. Essas histórias vão meio que se conectar em algum momento. Mas eu acho que ele tem todos os elementos ali. Tem um mistério, como ele é um thriller, assim, ele tem uma ambiência. Um, nossa, eu falei em inglês desnecessariamente, né? Tem um mistério ali, tem um thriller, e ele também. O ambiente, a atmosfera que ele coloca pra gente dessa universidade, que ele vai imaginando, né? Uma universidade com prédios antigos, com uma coisa meio gótica ou meio barroca, não lembro muito bem como é que ele descreve, e vai te colocando num outro clima, né? E eu acho que leva bastante pra essa associação que a gente tem do estético também, né? Do escorpiano, assim, meio dark, meio sombrio, misterioso. E a história tem tudo a ver, né? Vingança. Bom, Sagitário. Espontâneo, aventureiro, com tendência a excessos. Por incrível que pareça, eu escolhi um livro jovem adulto. Eu tenho a edição em inglês dele aqui, mas eu sei que tem uma tradução também em português. Eu vou deixar aqui no vídeo pra vocês como é que ela saiu, a capa e o título. E apesar de ser, assim, um jovem adulto, ele até que é um pouquinho grossinho, né? Bom, tem todas essas características. Esse é um rapaz, um adolescente, né? Que naquela época, né, tá já entrando na idade adulta, então ele já tá meio que tendo certas responsabilidades de adulto. É o que os pais dele gostariam que ele tivesse. Mas ele não tem limite nenhum. Ele quer continuar vivendo a vida dele, completamente descarrilhado da realidade, com tudo que ele quer fazer, se divertindo, viajando, bebendo e indo pra festas e apostando e tudo mais que ele tivesse vontade de fazer. E ele se junta com mais dois amigos pra conseguir sair desse curso, né, de planejamento que os pais dele têm pra vida dele. E viajando pela Europa com os dois. Assim, tem como descrever algo mais divertido do que isso? Não tem, né? Então, bem sagitariano, assim, festas, amizade e desordem, basicamente. Capricórnio, persistente, ambicioso, disciplinado. Bom, é um livro que eu adoro,
de uma escritora que eu também adoro, que é a Naomi Novik, eu escolhi o Spinning Silver. Eu acho que essa personagem principal, ela é, assim, a incorporação dessas características do capricorniano, porque ela meio que toma conta do negócio do pai quando ele não consegue mais cobrar dinheiro das pessoas, porque essa é a profissão dele, né? Cobrar dinheiro das pessoas, emprestar e cobrar dinheiro. Então, assim, mexendo com dinheiro já tem uma coisa meio capricorniana aí, né? E aí ela fica muito boa nisso, fica muito competente nisso. Então eu acho, assim, muito interessante, né? Porque é uma jovem, uma adolescente, uma moça muito nova, né? E nada mais capricorniano do que isso, do que ela ser boa em cobrar dinheiro das pessoas. E essa habilidade dela é o que faz ela ser procurada por, assim, criaturas que não são exatamente da nossa realidade normal. E aí que começa a aventura dela. E aí continua sendo sobre transformar coisas, né? Transformar a realidade que a gente tem com nossas habilidades. É uma fantasia inspirada num folclore nórdico, se eu não me engano. Se eu tiver errado, depois eu ponho uma errata aqui embaixo. Mas, assim, vale muito a pena. Ele é muito bonito. Assim, a escrita também é muito deliciosa da Naomi Novik. E eu aconselho para todo mundo, não só para capricornianos, mas os capricornianos vão se identificar bastante com essa protagonista. Aquário, original, idealista, talvez um pouquinho diferente, é frio. Bom, aquarianos e este livro, eu não sei como todos os aquarianos não estão lendo esse livro, porque pra mim ele tem tudo a ver, que é o Querida Combine. Eu não tenho ele físico aqui em mãos, mas eu vou botar a imagem pra vocês aqui em algum lugar, porque ele saiu aqui no Brasil também. Ele é um livro originalmente em japonês, se eu não me engano, e ele se trata de uma moça que vive de um jeito completamente não convencional e ela não tá nem aí pra quem acha isso. Ela continua vivendo essa vida dela completamente fora do que é o esperado pra ela, já que ela é uma mulher de mais de 30 anos, numa sociedade que é bem tradicional, e ela tá feliz, satisfeita, tranquila, vivendo a vida dela, do jeito que ninguém espera que ela deveria estar satisfeita vivendo a vida dela. E a gente acompanha o dia a dia dela nisso. Alguns obstáculos, assim, algumas pessoas questionando, né, essas escolhas que ela tem, de viver do jeito que ela vive, de ter o emprego que ela tem, de não ter filhos, muitas coisas, né? São muitas decisões que ela toma diferentemente da maioria das pessoas com quem ela convive e com as expectativas das pessoas que ela convive. Então, eu acho muito aquariano isso. Se vocês não leram ainda, leiam. É ótimo. Bom, para finalizar, temos peixes intuitivo, sensível, com um pouquinho de dificuldade de lidar com a realidade às vezes. Bom, eu acho que esse foi o mais fácil para mim escolher, porque na mesma hora eu pensei no Delicates, da Brenna Tumler, que é uma escritora canadense. É um HQ, assim. Gente, a colorização dela é muito linda. Eu vou tentar abrir numa página que tem bastante cores juntas. Aqui. É lindíssimo. Esse, na verdade, é o segundo livro. O primeiro é o Chicks. Tem uma capinha um pouquinho diferente. É um fantasminha, assim, né? De roupa de cama. E, e os dois são igualmente delicados e... Desculpa, né? O trocadilho. Os dois são igualmente delicados. Os dois são igualmente sensíveis. E demonstram muito da empatia, assim, do ser humano. Que a gente tem a capacidade de ser. Do quão empáticos a gente tem a capacidade de ser. Do quanto a gente pode usar as nossas emoções para se conectar com as pessoas e às vezes se conectar com a gente mesmo. Eu acho que o primeiro livro é um pouquinho mais disso, de conseguir ter empatia com a gente, com as nossas emoções, ter paciência, estar num lugar calmo, não por medo, mas estar calmo por aceitar e conseguir lidar, né, com as coisas e se aceitar. Eu acho que esse daqui entra mais nesse lugar de ter empatia com o outro e de usar nossa sensibilidade, nossa emoção para se conectar com o outro. Que eu acho que talvez isso faça esse daqui mais pisciano do que o primeiro livro, por isso que eu escolhi esse daqui. E é lindíssima a história, muito delicada, muito sensível. É um quadrinho que quase me fez chorar, assim, só não me fez chorar porque eu acho que eu tava por dentro, eu já tava assim, tão abatida já com a história, assim, e ao mesmo tempo tão, ao mesmo tempo me sentindo abraçada também pela narrativa que a gente segue aqui. E
E eu acho que, especialmente da colorização, eu sei que eu falei que a colorização é linda, né? As cores são muito bonitas, mas elas ajudam muito também a passar os sentimentos que a gente vai transpassando junto com os personagens. Bom, não tem como indicar mais do que tudo que eu já falei até agora sobre Delicates e também sobre Cheats, que é o primeiro dessa série. São 3 livros. Saiu o terceiro, eu ainda não li, tô louca pra ler o terceiro. Mas para os piscianos, especificamente Delicates. Bom, é isso. Esses são todos os signos. Creio eu que eu não esqueci de nenhum. Essas são todas as indicações que eu tenho para cada um. Se vocês tiverem outras indicações, vocês acham que as que eu escolhi não tem muito a ver, contem aí pra mim embaixo, se manifestem, digam se vocês acham que tem a ver com o signo de vocês. De repente vocês podem até tentar chutar qual é o meu aí, de acordo com as indicações que eu fiz. Bom, de resto a gente se fala no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui embaixo pra você não perder. E a gente também vai se falando lá no Instagram, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!